Nós vamos falar sobre desenvolvendo a salvação. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então, vamos estudar a palavra do nosso Deus. Abra aí Filipenses, capítulo 2. Os versículos 12 e 13. Assim diz a palavra. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, aplica em nosso coração. Fala conosco em nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Podeis assentar. Desenvolvendo a salvação, estamos estudando o livro de Filipenses de forma sistemática e expositiva e já estamos no segundo capítulo. A vida cristã é um processo de crescimento contínuo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, os exorta a viverem de modo digno do evangelho, mesmo na sua ausência, na ausência dele. Nesta passagem que nós lemos aí, o apóstolo mostra o equilíbrio perfeito entre responsabilidade humana e a ação divina. O crente deve se esforçar para amadurecer espiritualmente, enquanto Deus opera nele o querer e o realizar. Paulo escreveu esta carta quando estava preso. Por incrível que possa parecer, ele estava em Roma, preso. Ele tinha sido o fundador desta igreja, a igreja na cidade de Filipos. Então, lá na prisão, ele escreve para animar os irmãos que estavam soltos. Como assim? Uma pessoa presa escreve para dizer: fiquem felizes, alegrai-vos. Várias vezes ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Então, Paulo escreve para que eles ficassem alegres, felizes, porque eles tinham a salvação. E mais ainda, a preocupação de Paulo, que era o pastor deles, era que eles fossem crentes ativos e que desenvolvessem a salvação continuadamente, mesmo na ausência do pastor. Porque ele não queria que eles fossem crentes só quando eles estivessem presentes, mas também na ausência, porque eles eram crentes para Jesus e não para ele, não para Paulo. A nossa última mensagem, ou a mensagem anterior, nós falamos aqui sobre o supremo exemplo de humildade. Foi baseado em Filipenses 2, de 5 a 11. Nós dissemos que o supremo exemplo de humildade é o Senhor Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança humana e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, então, sendo Deus, se tornou homem, não se conformando, se tornou servo, não se conformando, foi fiel até a morte, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz, a morte cruenta, a morte sofrida, aquela morte terrível pela qual o nosso Salvador passou. Nós dissemos ainda que devemos imitar o exemplo de humildade do nosso Senhor e queremos agradar a Deus. Ele diz na palavra, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Dissemos, finalmente, que Deus, o Pai, recompensou o exemplo supremo de humildade de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Deus
recompensou a humildade de Jesus. Ressuscitando dos mortos, colocando à sua direita lá no céu, dando a ele um nome acima de todo nome que você possa imaginar. Todo e qualquer nome que se possa imaginar no céu, na terra, em qualquer local, em qualquer época, o nome de Jesus é o maior. Ele é Senhor absoluto de vivos e de mortos. Ele é o centro. Ele é a causa propulsora deste universo. Não fosse Jesus, este universo nem existiria. Não fosse Jesus, este universo não continuaria existindo. Então, ele está exaltado agora. À direita de Deus significa dizer que ele é quem manda. Ele é Senhor. Qualquer um que se aventurar a viver fora da graça de Jesus, da proteção de Jesus, essa pessoa não perde por esperar o que lhe acontecerá. Porque é Jesus, o Senhor absoluto de tudo e de todos. Todos os poderes neste mundo, sejam eles justos ou injustos, se prostrarão, se dobrarão. A Bíblia diz que todo joelho dobrará, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante da sua majestade. Então, vamos estudar agora o texto que foi lido hoje. Repetindo, desenvolvendo a salvação. Em primeiro lugar, desenvolva a sua salvação como manda a palavra de Deus. Por gentileza, volte aí no versículo lido, primeiro versículo lido, que é o 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo estava preocupado com o crescimento espiritual dos filipenses. Ele não queria que os filipenses dependessem da presença física dele para que continuassem a ser crentes, para serem crentes de verdade. Os filipenses que sempre foram obedientes, tanto na presença quanto na ausência do seu pastor, deveriam desenvolver a sua salvação. Embora os filipenses devessem desenvolver a salvação com temor e tremor, a verdade é que Deus é quem efetua isso neles, o querer e o efetuar. Ou seja, nós fomos salvos por Deus e o próprio Deus coloca no nosso coração o desejo de desenvolver essa salvação. E eu diria desenvolver a espiritualidade, que é a mesma coisa. Então, nós precisamos desenvolver esta espiritualidade independente de outras pessoas. Eu quero dizer, em outras palavras, que você tem que ser crente em Cristo Jesus sozinho. Se o mundo inteiro deixar de ser crente, você tem que continuar sendo crente. Porque você não é crente por causa dos outros. Você é crente por causa de Jesus. Você adora Jesus. A grande verdade é que tem muita gente que só consegue ser crente se alguém lhe estiver incentivando. Mas, para os incentivos, a pessoa deixa de ser crente. Para os incentivos, a pessoa deixa de orar, deixa de ler a Bíblia. E aí a pergunta é crente mesmo? É filho de Deus mesmo? É cristão? É salvo? É lavado e remido pelo sangue de Jesus? Nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade motivados ou impelidos pelo Espírito Santo. Foi por isso que Jesus mandou o Espírito Santo, para que nós pudéssemos continuar a adorar a Ele, a servir a Ele, a ser crentes. É o Espírito Santo. Apesar de que o Espírito Santo também usa as pessoas para nos incentivar,
Mas nós não podemos, meus irmãos, ficar dependentes das pessoas. Foi exatamente isso que o que Paulo quis dizer para as suas ovelhas que estavam distantes dele. Vocês sempre foram leais a Cristo na minha presença. E também sempre foram e serão leais a Cristo na minha ausência. Então, a preocupação de Paulo era para que eles fossem crentes na verdade, de verdade, também na sua ausência. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas, porém, muito mais agora na minha ausência, diz ele. Eu acho que eu vou querer o outro mesmo, viu, Fernando? Som. Então, imagine aí, dá um exemplo, coloca aqui, por favor, aqui, porque quando esse aqui falhar, eu vou pegar logo. Então, veja só, para entendermos isso, Paulo queria que eles se esforçassem para produzir o fruto do Espírito. Paulo queria que eles fossem crescendo, amadurecendo, desenvolvendo. Imagine aí, por exemplo, os galhos ou ramos de uma árvore que não produz fruto. O que é que vai acontecer com aqueles galhos? Eles serão cortados. Então você é o galho que está no caule. O caule é Jesus. Foi ele mesmo que disse isso em João capítulo 15. Então, se você não estiver dando fruto, não estiver crescendo, produzindo, aí será cortado. Naturalmente. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele aqui é o Pai. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu quero produzir mais fruto para a glória de Deus. Eu quero desenvolver a minha espiritualidade para a glória de Deus. Eu quero continuar crescendo, amadurecendo na fé cristã para a glória de Deus. Então, Paulo queria que eles almejassem a perfeição espiritual. Desenvolvei a vossa salvação, disse Paulo. Ou continuem a desenvolver a sua salvação. Desenvolver o que eles já tinham. O que era que eles tinham? A salvação. A salvação, meus irmãos, é um presente, e esse presente deve ser aproveitado ou desenvolvido. Imagine aí, você ganha um presente, mas não aproveita o presente que ganha. Então, vamos dar um exemplo aqui. Qual seria o presente que você ganha, ou ganhou, ou gostaria de ganhar? Imagine aí que você ganha uma máquina de fazer pão, ou uma máquina de costurar. Quem sabe um robô para limpar a casa, já tem, né, aquele robôzinho que limpa a casa? Um computador, uma máquina de lavar, um fogão, uma geladeira. Mas aí você pega esse presente que você ganhou e guarda as 7 chaves. Eu vou guardar aqui, eu não vou usar, para não gastar. Não faz sentido nenhum. O presente é para ser usado, é para ser desenvolvido. Então você ganha um desses presentes e não coloca em funcionamento e nada adiantou você ter ganhado o presente. A salvação também é um presente, meus irmãos. Ela precisa ser desenvolvida, aproveitada. O que é a salvação? O que é que você acha que é a salvação? Você tem a salvação. Nós temos a salvação. A salvação, por acaso, é um passaporte para ser guardado e ser usado no último dia? É isso que é salvação? Tem gente que pensa que é isso. Não, eu ganhei a salvação, eu estou salvo, vou para o céu. Aí pega essa salvação e guarda lá e vai viver uma vida libertina.
Eu tenho a salvação, mas eu vou viver uma vida mundana, uma vida de qualquer jeito. Eu tenho a salvação, está guardadinha lá, 7 chaves. No último dia, quando Deus me chamar, eu vou pegar essa salvação e vou apresentar. Olha a salvação aqui, o passaporte para ir para o céu. É assim? É claro que não. Essa salvação que nós ganhamos, já ganhamos, é sua, é de cada um de nós, deve ser desenvolvida, deve ser aproveitada. Então, a vida cristã é um prosseguir, um seguir, um avançar com determinação, uma luta, uma corrida. Não é uma coisa estática, é um movimentar. Você foi salvo, então você vai agora desenvolver essa salvação, que nada mais é do que um processo, um crescimento, uma santificação. Paulo fala em Filipenses 3,12, não que eu já tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por meio de Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que o próprio apóstolo Paulo disse que ele está conquistando a cada dia. É como se ele estivesse conquistando essa salvação a cada dia. É claro que ele está se referindo aqui à santificação. Porque se a gente não se importa com a santificação, em desenvolver a espiritualidade, nem a salvação nós temos. E quem tem a salvação, a desenvolve. Coloca em prática. Busca o enchimento do Espírito Santo. Cresce, amadurece. Quem cruza os braços, quem vive uma vida indiferente, fria, morna, sem oração, sem leitura bíblica, sem se importar ou sem se interessar pelas reuniões de estudo bíblico, essa pessoa muito provavelmente nem tem a salvação. Então, fica aqui um alerta para nós. A vida cristã é uma batalha constante, uma batalha contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Então, se nós temos a salvação, nós vamos agora lutar. Porque tem gente que pensa que ser salvo, que ser cristão é sombra de água fresca. Agora que eu salvo, vou descansar, eu vou agora cruzar os braços. Muito pelo contrário. Agora ele começa a sua luta contra o diabo, contra o mundo, contra a carne. Você não pode deixar de lutar, porque senão o mundo vai tragar você. Infelizmente, tem muita gente sendo tragada pelo mundo. O mundo está atraindo, arrastando. Irmãos, no final dos tempos, eu acredito que nós já estamos próximos do final dos tempos, muitos que se dizem cristãos vão ser tragados pelo mundo. A pessoa vai ficar tão mundanizada, tão voltado para as coisas desta vida, e vai esfriando a vida espiritual, não vai desenvolvendo a salvação, não vai crescendo, amadurecendo, que essa pessoa vai ser tragada sem perceber pelo mundo, como alguém que está sendo levado pela enxurrada. Imagina aí uma enxurrada, um rio, e a pessoa está sendo levada e ela vai sucumbir, vai perecer lá adiante. Devemos fazer uso de todos os meios ordenados por Deus para vencer o mal e trazer à luz o bem. Uma coisa é dizer, faça tudo para a glória de Deus. E outra é bem diferente. Outra bem diferente. É pôr isso em prática. De fato, essa é a tarefa impossível, essa tarefa de colocar a vida em prática, a vida de oração, o crescimento, desenvolver a salvação.
É impossível nós realizarmos por nós mesmos, com as nossas forças. É por isso que nós precisamos da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para podermos avançar e desenvolver a nossa salvação, a nossa espiritualidade. Essa tarefa sozinho, meus irmãos, é tão impossível quanto aquele paralítico lá do tanque de Betesda. Lembra? Ele jamais poderia andar a menos que alguém com poder e autoridade dissesse: levanta-te, toma o teu leite e anda. Foi o que aconteceu, o Senhor Jesus Cristo, que aquele homem, depois de 38 anos ali, paralítico, sem poder andar, se levanta e sai andando, firmemente andando e dando glória a Deus. Então, o Senhor diz para mim, para você nessa noite: levanta-te e anda. Aproveite e viva uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Saia desse marasmo espiritual, desta indiferença, dessa frieza. Cresça, amadureça, se interesse mais pelas coisas espirituais, porque Jesus está às portas. Ele voltará a qualquer momento para nos buscar. Prevaleça contra o mal, contra o pecado, contra o mundo, contra a carne. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer aos filipenses. Considerem o desenvolvimento da sua salvação, a tarefa da vida de vocês. O desenvolvimento da salvação. Cresça, amadureça, prospere, vença a carne, vença o mundo, vença o diabo. Tudo isso com temor e tremor a Deus. Sinceridade, unidade de propósito, reverência e respeito, temor de ofender a Deus, confiança em Deus, humildade. Segundo lugar, desenvolva a sua salvação com a ajuda do Espírito Santo. Volte para o texto, por favor, o versículo 13. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Paulo disse: desenvolvei a vossa salvação. Agora ele diz que é Deus que faz isso em nós. Ou seja, Deus efetuou o querer. O que é isso? O desejo de desenvolver a salvação. É Deus que coloca no nosso coração esta vontade. Não sou eu, não é o seu cônjuge, não é o seu pai ou sua mãe que vai colocar o desejo de você desenvolver a sua espiritualidade, mas é o próprio Deus, porque Paulo está dizendo: Deus é Deus que efetua em vós o querer, ou ele imprime em nosso coração o desejar, o despertar para ele. E aí a gente desperta, a gente começa a levantar mais cedo para orar, a gente começa a meditar na palavra de Deus todos os dias, a gente começa a fazer culto doméstico com a nossa família, a gente começa a participar das células de estudo bíblico, porque o Espírito Santo vai nos convencendo pela sua palavra que é desta forma que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. Deus efetua o querer, que é o desejo de desenvolver a salvação. E Deus efetua o realizar, ou seja, o poder de desenvolver a salvação. Então, o querer é Deus que coloca no nosso coração. E o poder é Deus que nos dá também o poder para desenvolvermos a nossa salvação, a nossa espiritualidade. Então, toda honra, toda glória e todo louvor ao nosso Deus. Vamos dar outra ilustração aqui para nós podermos entender. A panificadora não pode produzir pão a menos. Panificador é aquele que eu falo aqui, é aquele aparelho que faz pão. Já tem um aparelho que você coloca os ingredientes lá dentro e ela faz o pão sozinha. Não é isso? Vocês conhecem? Então, a panificadora não pode produzir pão
a menos que esteja ligada na corrente elétrica ou na tomada. O ferro elétrico, ele não vai conseguir passar o ferro, o pano. Você não vai conseguir passar o ferro no pano se ele não estiver ligado na tomada. Se você passar sem estar ligado na tomada, você vai passar a vida toda, vai se cansar e o pano vai continuar machucado. Mas se você coloca na tomada, ele vai aquecer e você vai conseguir passar o ferro, o pano. Da mesma forma, nós precisamos estar conectados em Cristo para que nós possamos desenvolver a nossa espiritualidade. Olha o que diz a palavra aí, João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. É como o ferro conectado na tomada, é como a panificadora também ligada na eletricidade. Nós precisamos estar ligados em Jesus. Do contrário, nós não vamos produzir fruto nenhum, não vamos crescer, não vamos amadurecer, nem desenvolver a nossa espiritualidade, e vamos ficar no marasmo, na indiferença, na frieza, e daqui a pouco, a apostasia, o que Deus não quer para os seus filhos. Então, isso, estar ligado em Jesus, significa Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus está agindo em vocês. Estamos, meus irmãos, estudando nas células sobre a vida devocional do crente. É essencial que o discípulo de Jesus separe um tempo diário para cultivar a sua comunhão com Deus, através da leitura e meditação bíblica, oração e adoração a Deus. A Bíblia sugere em várias passagens sobre a necessidade de termos um tempo diário a sós com Deus. Por exemplo, em Salmo capítulo 5, no versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou então, o Salmo 55, 17. À tarde pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Então, você percebe aí vários textos bíblicos sugerindo que um crente deve buscar o Senhor, especialmente nas madrugadas, nas manhãs. O Senhor Jesus Cristo ia para os montes orar. O Senhor Jesus Cristo dava exemplo, mandou que orássemos e ele mesmo dava exemplo, buscando a presença do Senhor. Isso aí é oração, mas também existe a meditação bíblica. Nós precisamos estudar as Escrituras Sagradas. O crente precisa ler, estudar e meditar na palavra de Deus dia e noite. A própria Bíblia diz, por exemplo, em Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué não teria sucesso, não iria jamais conquistar a terra prometida se ele não obedecesse a palavra do Senhor, se ele não meditasse na palavra do Senhor, porque o critério naquela ocasião era este: ler a palavra, meditar na palavra e falar dessa palavra para outras pessoas. Nós estudamos aqui na escola dominical um dia e vimos a história de um rei. Me passou o nome dele agora, mas foi um rei muito sábio lá de Judá. Ele mandou alguns dos seus ministros, dos seus servos e dos sacerdotes para ministrarem a palavra de Deus por todo o reino. Você já viu que benefício maravilhoso, que coisa extraordinária é poder ensinar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e desenvolver isso para a população? Foi o que ele fez. E nós temos meditado, temos refletido na palavra do Senhor. Salmo 1:2 diz:
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, não é apenas de dia, mas de dia e de noite. O Deus que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. A vida cristã é capacitada por Deus do começo ao fim. Ele age dentro do crente. Ele não é apenas o autor da salvação, é também o sustentador da vida cristã, da vida de cada um de nós. Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Portanto, meus irmãos, nós vimos aqui a grande necessidade de nós podermos desenvolver a nossa espiritualidade, o nosso crescimento espiritual na presença do Senhor. Concluindo, devemos desenvolver a salvação para a glória de Deus. Receber o presente da salvação e guardá-la como se fosse um passaporte para o último dia não faz sentido nenhum, é um equívoco. O cristão é chamado a viver uma fé obediente, sustentada pela graça de Deus. Que nós possamos fazer isso, aplicar em nossa vida. Você tem desenvolvido a sua salvação, desenvolvido a sua espiritualidade, tem buscado o Senhor diariamente em oração, em meditação bíblica, participado ativamente da obra do Senhor, da obra de Deus. Que o Senhor nos ajude, desperte o nosso coração para isso. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos desenvolver mais e mais a nossa espiritualidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplique em nosso coração. Não permitas, Pai, que nós parimos. Não permita, Senhor Deus, que nós estagnemos, mas que o teu Espírito que nos chamou nos ajude a desenvolvermos a nossa espiritualidade. Que cada um aqui, Pai, se interesse de coração, para que possa, Senhor, crescer e amadurecer na fé, Senhor. Muito obrigado. Nós te pedimos tudo isso. Pedimos que o Senhor nos perdoe se temos, ó Deus, falhado nessa área. E quem não tem, pedimos que o Senhor nos ajude a melhorar. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos crescer e amadurecer na fé cristã. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, renova as forças, encoraja, dá força a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado. Nos proporciona uma noite feliz na tua presença. Nos guarda e nos dá uma semana, Senhor, na tua presença, Senhor. Nós oramos gratos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos ficar de pé?